Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler o livro de Judas, ele está perto de Apocalipse, o versículo 14, só tem um capítulo, é o versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amado Pai, desejamos mais de Ti. Como sempre, o ser humano precisa ter só lugar para o Senhor. Tirar todos os lugares que têm sido dado a outras coisas e ir colocando o Senhor em cada lugar. Aquilo que tomava o seu lugar vai saindo e o Senhor vai tomando o lugar daquilo. Fale conosco mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-se. Bom, vou falar hoje sobre o número de Deus. Desde o Gênesis, você vai notar Deus trabalhando dentro da sua matemática. Não é bom esperar Deus em certos números, porque Ele não atua em certos números. Mas o 3 e o 7, vamos falar mais deles, que é o número completo. Deus se completa em 3 e se aperfeiçoa em 7. Isto nós já temos estudado, está na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Irmão Brano explica em várias outras mensagens sobre isso. Como Pai, Filho e Espírito Santo, ele se completa. Assim como o homem também só é perfeito em 3, corpo, espírito e alma. E não há perfeição no homem se ele for apenas um corpo e um espírito. Um corpo e um espírito é um animal irracional. Isso é um corpo e um espírito. Mas o homem se aperfeiçoa em 3. Ele é corpo, espírito e alma. Então, a única coisa que nos diferencia do animal é a alma. A alma faz você raciocinar, a alma faz você decidir, a alma faz você ter capacidade de escolha, o que um animal não tem. A alma é quem diz para você pôr roupa. Tem coisas que é meio apertado. Mas tem homens e mulheres que parecem com um animal irracional. Porque nós somos animais de sangue quente, nós já aprendemos isso. Sabemos disso desde a escola. Mas tem pessoas que elas parecem não ter alma.
Porque uma cadela, você pode vê-la, irmão Brana diz isso na mensagem Casamento e Divórcio, ela sai na rua com vários cachorrinhos atrás dela. Mas ela não tem alma. Ele diz que o pior é a mulher que tem alma, e aí ela tem mais do que um homem. E ela tem alma. Então ela está atuando como aquele animal irracional. Mas também é uma opção dela. É a opção do homem. Deus deixou para que eles escolhessem. Então está a escolha da pessoa se ela põe roupa ou se não põe roupa. Está a escolha da pessoa. O animal irracional não precisa. Não adianta você no tempo do frio querer vestir uma ovelha. Então para o frio ela já tem a lã. Não adianta você para o frio querer colocar uma roupa num cavalo. Você vai morrer de frio. Não adianta. O couro dele já é próprio para aquilo. Todos os animais. Agora, o ser humano, ele depende de pôr roupa por causa do pecado dos olhos, do olhar, da cobiça. Então depende de pôr roupa. Eu quero bater o prego e dobrar a ponta. Eu acho que isso faz bem. Então a moça, uma mulher casada, que usa uma roupa na qual ela mostra o corpo para outro homem, ela está atuando como um animal irracional. E ela vai pagar no dia do juízo pelo que ela está fazendo, porque ninguém vai cobiçar aquela fêmea do cachorro. Parece que falar cadela é feio, né? A fêmea do cavalo, ninguém vai cobiçar. Mas a fêmea do homem, ela é cobiçada. E é por isso que diz o Senhor Jesus que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Em Casamento e Divórcio, o irmão Brana diz, quem é errado? Na verdade é os dois. Ele diz, mas quem é que está mostrando? É você, a mulher, que está mostrando. Se não mostrar e vestir corretamente, e ele te cobiçar, o pecado é dele. Você foi vestida corretamente. Agora, chama-se vestir corretamente usando-se uma roupa que contorna todo o seu corpo. Então, como que usa honestamente? Aí entre você e Deus, eu não tenho figurino senão a Bíblia. A Bíblia só diz que é para as irmãs usar como faziam as santas. Procura ver o que é santa. Mas para a Igreja Católica, santa é só depois que morre. Na verdade, eles mataram Joana d'Arc e depois canonizaram como sua santa. E foram eles mesmos quem a mataram, considerando-a como uma feiticeira. E o irmão Brana diz, ela era uma mulher espiritual. Quando a pessoa é espiritual, ele sempre considera como feiticeiro. Que ele é espiritual. E o espiritual age diferente dos naturais. Uma mulher espiritual não é aquela que está ali na igreja levantando as mãos, glorificando a Deus toda noite. Não é essa. Que se engana muito com isso. Ah, mas eu vou na igreja, biblinha debaixo do braço, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus. Isso não é mulher espiritual. Você só mostra que é espiritual se o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, estiver em você. E se o Espírito Santo estiver, então tudo em nós é santo. O corpo é santo, a veste é santo, o olhar é santo, tudo é santo. Se o Espírito Santo estiver. É muito difícil você confiar num homem e dizer, é o homem santo. Aí o profeta vem e diz, não tem nenhum homem santo. É o Espírito Santo no homem. Ele diz também, não há nenhuma igreja santa. Mas é o Espírito Santo na igreja quem a faz santa. É o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo na mulher quem a faz santa. E o Espírito Santo, ele sabe como vestir, como falar, como agir. O Espírito Santo no homem,
também sabe como falar, como agir, como olhar o Espírito Santo no homem. Agora, muitos dizem ter o Espírito Santo, mas não é Espírito Santo. Eles têm dons, e eles apelidam os dons por Espírito Santo. São os dons do Espírito Santo. Você pode ter os 9 dons do Espírito Santo sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ter os 9 dons dele. São presentes que o Espírito Santo dá. Mas para você ter o Espírito Santo, você tem que nascer do Espírito Santo. E ao nascer do Espírito Santo, você tem a natureza cétupla do Espírito Santo. Então já estamos começando aqui. Qual o número de Deus? É 7. Esse é o número de Deus. Ele tem uma natureza cétupla, que está na estatura de um homem perfeito, pregada pelo profeta e pregado pelo irmão São Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Então ele diz: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. É a cétupla natureza do Cordeiro. Este é o número de Deus. É tão simples. 7 é o número de Deus. Os homens podem não entender bem isso. E eu já ouvi um pregador dizer que 7 não é o número de Deus, é de dentro da mensagem. E o irmão Brando diz que o 7 é o número de Deus. Então em quem você vai crer? Você vai crer no homem que está dentro da mensagem dizendo que 7 não é o número de Deus, ou você vai crer no profeta que prova pela Bíblia e que já começou dando desde a estatura de um varão perfeito que o 7 é o número de Deus. Você não pode viver sem esta cétupla natureza do Cordeiro. A necessidade de ter as 7 naturezas do Cordeiro. E em tudo que Deus trabalha, Ele trabalha no 7. Se você notar na Bíblia, Ele tem os 7 olhos que discorrem por toda a terra, 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, isto é porque é o Espírito de Deus em 7 homens. Aí é o Espírito de Deus em 7 profetas, 7 mensageiros. Aí diz 7 olhos de Deus. Não quer dizer que Deus é uma cabeça com 7 olhos. E as pessoas olham então e não vê perfeição, porque aí não tem perfeição. A perfeição nossa não é um homem com um olho. Mas a perfeição nossa também não é um homem com 3 olhos. A nossa perfeição é um homem com 2 olhos. Então ele é perfeito. Se ele tiver um, ele não é perfeito. Se ele tiver 3, ele não é perfeito. Então Deus não é uma cabeça com 7 olhos. Deus é um espírito tendo 7 olhos. Esses 7 olhos são 7 homens pelos quais Deus olhou na terra. Num período de 7 eras da igreja: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. 7 olhos de Deus. 7 eras da igreja é o número de Deus. 7 selos, 7 trovões, 7 trombetas. Você vê, o 7 está em tudo aí. Porque Deus trabalha com esta numerologia. O 7 é o número de Deus. Em 3 ele completa. Você não tem um Deus completo enquanto ele não se fez carne. Ele tinha que se fazer carne. Deus é perfeito em tudo. Mas depois que ele se fez carne, diz o irmão Branham que qualquer manifestação que ele tiver depois disso, você tem que olhar para Cristo, porque ali ele estava completo. O mesmo é o homem. Deus criou o homem e depois descansou no 7º dia e nunca mais voltou a trabalhar. Porque o que ele tinha que fazer, ele fez dentro daqueles 6 dias. No 7º dia, ele descansou. Por isso nós temos 6 milênios que o mundo está nas mãos de Satanás, nas mãos do homem, nas mãos da religião, nas mãos da política. 6.000 anos.
E cada dia perverteu mais. Desde o primeiro Adão até aqui só vem pervertendo. Mas nesse inteirinho de 6 milênios, Deus não deixou de mandar profetas, Deus não deixou de estar na terra, em carne, num homem chamado Jesus Cristo. E Deus não deixou de olhar por nós através dos seus 7 olhos, desde a primeira era até a última era do irmão Branham. Amém? Então em tudo se vê Deus, no 7. Você vai ver que lá no princípio, Deus criou o homem e este homem falhou. Por isso o número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. E o seu número é 6. Ele gerou um homem chamado Abel. Mas ele gerou aquele homem chamado Abel. Caim foi uma geração da serpente. A serpente tinha uma semente que combinava com a semente da mulher. Hoje, pode pegar a semente de qualquer um que não dá certo. Não gera na mulher. Mas aquela serpente tinha uma semente que combinava com a semente da mulher e foi por isso que gerou um Caim, que segundo diz a palavra de Deus em 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno. Então Caim não é filho de Adão. Lucas 4 diz que Adão é filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, ele não pode gerar um filho do maligno. Estão entendendo? Isso daí é coisa que vocês já sabem, mas é bom passar por isso, estas recordações. Isto faz bem. Então veio um homem natural, e ele era um homem revelado, chamado Abel. Ele tinha revelação para o sacrifício. Lhe faltava a revelação para companheirismo. Ele entrou em companheirismo com o seu irmão e não sentiu que seu irmão faria qualquer coisa ruim com ele. Tem muitas pessoas hoje que elas são reveladas, elas têm fé, porque fé é revelação, mas elas nunca perdem o companheirismo com Caim, com o irmão Caim, com a irmã Caim. Eles nunca perdem o companheirismo. Estão sempre andando com eles e a qualquer hora sofrerão um juízo sobre eles, porque não tiveram luz com quem anda. E hoje nós precisamos desta luz. Lá no princípio, Abel tinha que fazer isto para que ele pudesse morrer, porque diz irmão Branham que Abel aponta para o homem natural. Nós temos que guardar isso. Abel era revelado? Era espiritual? Era. Mas ele apontava para o homem natural. Vocês lembram? Perguntas e respostas sobre os selos? Não lembram? Onde o irmão Branham fala sobre isto. Ele mostra sobre estas coisas. E é muito bom se eu tivesse todos os parágrafos aqui. Eu gosto de deixar tudo bem abalizado. Mas você vai estudar e você vai ver onde irmão Branham fala sobre isto. Que Caim apontava, me perdoe, Abel apontava para o homem natural e tinha que morrer. Que nós, como naturais, temos que morrer para que nasça Cristo, o 7, dentro de nós. Tem que morrer o carnal. Quando você recebe a palavra, você recebe Cristo, e Cristo é o 7. Enquanto estavam adorando os dois adorando a Deus, Caim e Abel. Um com revelação, que era Abel, e Caim sem revelação, adorava a Deus. Deus aceitou a adoração de Abel, porque era por revelação que ele fazia aquilo, adorando a Deus por revelação. Mas precisava nascer um outro filho. E Gênesis capítulo 4, verso 25, Eva registra o nascimento deste outro filho nestas palavras. E tornou Adão
É a genealogia. Você encontra isso. E tornou a Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Outra semente. Irmão Branham diz que quando Eva estava dizendo que Deus tinha dado outra semente para ela, Eva estava dizendo que Sete não era da mesma qualidade de Caim, que era outra semente. Outra semente no lugar de Abel. Se fosse da mesma semente, da mesma árvore genealógica, então não precisava dizer outra semente. Mas deu outra semente porque Abel tinha morrido. Então podia ter dito: me deu uma semente como o meu filho Caim. Mas não, deu outra semente no lugar de Abel. Estão provando que Abel e Sete não eram da mesma semente de Caim, que Caim veio. Caim era a semente da serpente. Gênesis capítulo 5, verso 20, diz que Eva é a mãe de todo ser vivente. Mas não tem um versículo que diz que Adão é pai de todo ser vivente. Porque Eva é mãe de Caim e Adão não é pai de Caim. O pai de Caim era a serpente. Essas coisas vocês já sabem. Mas teve que vir o Sete. Porque a invocação do nome do Senhor não pode vir senão na perfeição. E o Sete é o número de Deus. Então ele se aperfeiçoou em Sete, completa em 3 e se aperfeiçoou em 7. E aqui ele estava. Obrigado. É perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 85. Note bem, não foi da primeira semente natural pela qual eles morreram. Tem em sua mente aberta a primeira semente da semente natural, assim comumente é tipo da igreja moderna, Abel. Para preservar esta linha de vida, Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Vem? Tem que ser o novo nascimento. Captaram? Tem que ser o novo nascimento. Não podia ser como Abel. O Sete é o novo nascimento. E que a pessoa não está agora ligada àquela família carnal. Por isso você diz: olha, eu tenho muito mais companheirismo, me sinto bem, muito melhor. Não importa que a nossa família natural vai ouvir este CD. Mas esta é a verdade. Temos muito mais companheirismo com a nossa família espiritual, que é de Sete, que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que crê no mesmo Deus, do que com a família natural que veio do nosso próprio pai e mãe. Nós temos muito mais companheirismo. E se não houver esse companheirismo, isso prova que ainda estamos tendo mais ligadura carnal do que espiritual. E que nós precisamos ter. Não é abandonar pai e mãe, irmãos carnal. Não é isso. Mas é sentir bem com este novo nascimento. O novo nascimento te põe em companheirismo com pessoas do novo nascimento. Você não fica ali em companheirismo só com vamos comer, vamos beber, churrasquinho entre família, coisa que é agradável, é bom. E eu vou contar uma coisinha agora, parece que minha família, todos estão aqui mesmo, então eu vou contar da minha família. Enquanto eu estava preparando para vir para o culto, então toda a minha família estava preparando, minha família carnal, estava preparando, meus filhos, estava preparando para comer na casa de um outro irmão. Mas a coisa me veio na mente, eu falei, eu tenho que falar para eles isso. A coisa me veio na mente assim: olha, outra vez um sinal de Jó. Enquanto Jó servia a Deus, seus filhos estavam banqueteando na casa um do outro,
E eles estavam todos na casa de um irmão deles e a casa caiu. Então, ele diz, mas espera, você fala da sua própria família, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Porque se une muito bem, se abraça muito bem para comer pizza, para comer churrasco, para comer lasanha. Mas é difícil você ver essa família toda reunida para comer Cristo. Então vai burdoada na minha família. É tomar cuidado porque a casa cai. A casa caiu sobre os filhos de Jó. Isso aqui eu senti na hora que eu fui advertido, que me veio, quanta coisa me vem, eu não aguento, eu tenho que falar sobre isso. Questão deles estarem todos agora livres, são casados, a maioria, né, são todos casados, e agora pode banquetear, mas cadê as coisas de Deus? Tem hora que nós falamos assim, olha, Deus tem reservado uma bênção para o fulano, para a fulana. Gente, eu fico pensando, qual a bênção que Deus reservou se o fulano e a fulana não servem a Deus? Que bênção é essa? Bom casamento, bom serviço, bom salário, isso para mim não é bênção. Bênção é servir a Deus. Se a família não serve a Deus, ela está amaldiçoada. Não tem bênção. Oh, mas é próspero, tem dinheiro, tem carro do ano, não me importa isso. Os filhos de Caim também têm. Não estou iludido com isso. A minha ilusão é se você ou serve a Deus e é abençoado com Deus, e fora de Deus não há bênção. Ou você crê em Malaquias 4 e cumpre, que é bênção, e fora de Malaquias 4 não é bênção. E você cumpre com Malaquias 3 e é um dizimista e é abençoado, ou não cumpre e é amaldiçoado. Isso é Bíblia. Ou a família de pastor, de obreiros, de evangelistas, ou quem quer que seja, esteja na igreja, servindo a Deus. Eles é uma bênção e fora de Deus, eles são a maldição. Você crê que Deus fala só quando Deus te lambe? Eu creio que Deus fala quando Ele me bate, quando Ele me açoita, quando Ele me corrige. Se você é filho de Deus, você ama a correção. Deve levar um chacoalhão, dizer, não vou perder um culto por um churrasco. Não vou perder um culto por uma festa natural. É por isso que eu já disse para vocês que nós não perderemos mais nenhum culto por causa de casamento na igreja. Teremos nosso culto primeiro. Ou cada um que vai casar e que não casa na igreja, então o que deve fazer? A sua festa fora do dia de culto. Ou senão, depois das 8h30. Amém. Certo? Agora, eu quero te deixar claro. Perguntar para o irmão Brana, que ele quer perguntas e respostas, número 3. Perguntar para o irmão Brana, casamos pelo juiz de paz. Eu não entendi isso direito. Casamos pelo juiz de paz. Fizemos correto? William Brana chega e diz, não. O casamento deve ser feito pela igreja. E foi claro na coisa. O casamento deve ser feito pela igreja. Tem que haver vida vivida para aquele casamento. Que adianta o pastor estar fazendo um casamento, mas não pode dizer, aqui está o tipo da igreja e Cristo. Eu chamaria a igreja de adúltero e Cristo de adúltero também. A igreja fornicária e Cristo fornicário também? Não, mas nunca. Não. Então, o casamento na igreja era feito como o irmão Brana fazia também aquele casamento. Ele tomava a jovenzinha e perguntava tudo para eles, até se tinha para onde levar aquela moça. E o rapaz tinha uma carroceria lá na beira do rio Ohio. Diz, tem uma carroceria para levar ela. Nós vamos viver lá. Já limpei, nós vamos viver lá. Mas uma vida
em pecado, uma vida em fornicação, não há casamento na igreja que abençoa ninguém. Tudo tem que estar de acordo. Estamos atrás do número de Deus. 7, perfeição. Mas vamos casar imperfeitos? Um crente com um incrédulo? Pede a Deus para abençoar, pastor, meu casamento. Que jeito? Crente incrédulo? A Bíblia está dizendo que não é abençoado. Eu vou pedir para quê? Eu vou fazer oração em vão? Quando é que eu venço a Bíblia? Quando é que eu convenço a Deus? Para dizer, Senhor, arrependa do que o Senhor mandou Paulo escrever. Nunca! Quem peca que se arrependa. Conserte, ajeite a sua vida de acordo com a Bíblia e não queira fazer com que a Bíblia esteja concordando com você. Mas ajuste as suas maneiras de acordo com a Bíblia. Fora disso, não adianta dizer, há uma bênção, lá vai ser uma bênção. Talvez está até com a boca cheia. Ainda mais quando ela casa com um rapaz que tem dinheiro. Lá é uma bênção. E quando casa com pobre? Aí é difícil bênção. Esse lá é uma bênção. Casou com pobre. Mas eu estou olhando isto para a honestidade, para a sinceridade, para o casamento correto, para a vida familiar que vive honestamente e não dizermos que Deus tem uma bênção para alguém, quando alguém perde a maior bênção que é Deus. O dia que você deixa Deus por uma moça, por um rapaz, você perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Você deixa a palavra por um companheirismo, perdeu a bênção. Você deixa o cordeiro que saiu do trono para revelar os selos, para ficar ligado a uma organização ou um companheirismo, perdeu a bênção. Amém. Ei, glória. Ainda que o povo não venha muito na igreja, vem só dia de ceia. Parece que eles são, agora não são nem dominguistas mais. São ceieiros, né? Deixa, para ver se vão no rapto também. Para ver se vão no rapto. Cada um. Mas que é bom a gente notar estas coisas você tem Adão, você tem Sete, você tem Enos, Cainã, Maleléu, Jared e o sétimo Enoque. Capítulo 5, onde está a genealogia de Adão. E quando veio o Sete, estava perfeito. Aperfeiçoou que Deus diz, vou raptar agora. Vou levar um para o céu. Mas vai deixar a esposa dele sozinha, os filhos, sem pai? Um eu vou deixar. Esse eu vou levar mesmo. Esse aqui eu vou levar ele embora. Agora, teve 6, mas um andou com Deus. O homem foi feito à imagem de Deus naquele 6º dia e depois o homem caiu. Logo vem outra vez. 6 eras da igreja está tipificada dentro das 6 primeiras gerações. De Adão até Enoque. São as 6 primeiras gerações. Havia tanta geração, irmão, mas você vai ver ali que aquela era a geração de Adão. A geração de Caim, a genealogia de Caim está no capítulo 4 de Gênesis. E a genealogia de Adão está no capítulo 5 de Gênesis. Você vai encontrar no capítulo 4 de Gênesis um Enoque, que não tem nada a ver com o Enoque do capítulo 5 de Gênesis. Porque eles vivem em paralelo. Me parece que quase uma aleléula também. Lá no capítulo 4, que é descendência de Caim. Mas aqui tem a descendência de Deus. Estas são as genealogias que existem. As de Caim e as de Sete, as de Adão. Quando Adão gerou a Sete, diz aqui o capítulo 5, versos 24 e 25 de Gênesis, que Sete gerou a Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. É o Sete
que traz um filho que invoca o nome do Senhor. É o 7, não é o 6. Se vocês verem, o primeiro trouxe a invocação, que trouxe a adoração perfeita, Abel. A igreja primitiva com um culto perfeito. Mas depois passamos as eras da igreja, até que chegou o 7, até que nasceu o 7. 6 eras da igreja se passaram. E quando veio a 7ª era da igreja, aí veio o 7º filho, o 7º anjo, o 7º mensageiro, o 7º selo, o 7º trovão. E aí a adoração é perfeita, porque o 7 gerou a noiva. É o 7 gerando a Enos. E Enos invocando o nome do Senhor. É o 7º mensageiro, através da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, das 7 eras da igreja, das 7 trombetas, dos 7 olhos, dos 7 chifres, que apontam para as 7 eras da igreja. 7 olhos de Deus apontando para 7 mensageiros. E aí vem esta geração para poder trazer um filho, um Enos, uma igreja que invoca o nome do Senhor. Sabe quem é que Deus recebe adoração hoje? Por isso ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Não adianta. Eles falam, mas é aqueles que invocam o nome do Senhor de uma forma revelada. Foi isso que 7 gerou. 7 gerou uma adoração ao Senhor. O 7º mensageiro, através dos 7 selos revelados, 7 trovões, revelado dentro dos 7 selos, gerou uma geração, gerou uma igreja, gerou um povo, gerou um Enos que adora ao Senhor da forma correta. Mas depois que a igreja primitiva dormiu, as eras vieram, e cada um adorou o Senhor, Deus somente respeitou o mensageiro do dia, porque cada mensageiro era o olho de Deus, era a voz de Deus, era uma trombeta de Deus entre os gentios. Naquele tempo, nunca confunda 7 trombetas judias com 7 mensageiros que tinham 7 trombetas gentias. Não confunda. Durante as eras são 7 trombetas gentias. Cada mensageiro das eras da igreja foi um mensageiro de uma era gentia, desde Éfeso até Laodiceia. Mas aqui em Laodiceia houve esta geração de um grupo de gente que tem uma adoração perfeita. Amém. Bom, eu creio que eu já falei bastante, eu preciso de ler um pouco. Só para deixar para você aí alicerçado o que é o número de Deus, é 7. Eu vou deixar rápido aqui. Contagem regressiva, 107. Já começa assim. 7 é o número perfeito de Deus. Não precisa mais do que isso. Porque se alguém diz que 7 não é o número de Deus, eles estão contrariando a própria mensagem do profeta. O número de Deus está no 7. Até no 7º mensageiro. E até no nome do 7º mensageiro. Tudo está o número de Deus. Número 7. Tenho muita coisa aqui ainda e tenho 18 minutos. Mas vamos lá. O rápido parágrafo 77 e 78. No meio do parágrafo 77, ele diz assim: agora estamos vivendo na 7ª era da igreja. E a Bíblia diz que quando o mensageiro da 7ª era da igreja começasse a tocar sua trombeta, então os mistérios de todas as coisas que têm sido torcidas através das eras serão revelados naquele tempo. Olha para vocês verem como Deus está no 7. Por que ele não revelou no 5? Porque uma vez ele veio no 5 para salvar-nos. Graça. Fé, fight em inglês. Então você tem 7 agora para poder revelar
o que os 5 salvou. Amém? A graça salvou, a fé salvou. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Os 5 está aí, fé e graça. Salvo pela graça mediante a fé. Então você tem os 5. Agora você tem que ter o 7 também. O 7 é a revelação. O 7 é a abertura da palavra. O 7 é a perfeição. Você não pode falhar nisto. E não era na voz do 6º mensageiro, nem do 8º, mas do 7º. Porque é o número que Deus se revela ao público. Amém. E aqui vemos o Filho do Homem entre seu povo fazendo exatamente. Agora escuta, meu irmão, está dizendo. Aqui vemos o Filho do Homem entre o seu povo. Ele não estava falando de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Aqui vemos o Filho do Homem entre o seu povo fazendo exatamente, confirmando sua mensagem como ele disse que o faria. Aqui encontramos estas coisas nesta última era. Agora, e também as 7 vigílias, que são 7 eras da igreja. Não veio na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira, porém veio na 7ª vigília. Veio na 7ª vigília. Aprendeu aí? Eis aí vem o esposo. Mateus 25, 6. É meia-noite. Eis aí vem o esposo. E o profeta diz, aí veio na 7ª vigília. Quem foi Enoque? O 7º de Adão. Quem foi transladado. E Noé foi um tipo da relíquia dos judeus que hão de ser levados. Isso daqui é tão lindo, irmãos. Volte lá atrás. E veja um Enoque sendo arrebatado. Depois do arrebatamento de Enoque, veja um Noé aparecendo, que é o tipo da relíquia dos judeus. Agora, Enoque aponta para nós nesse dia. Quando der o arrebatamento do Enoque agora, o Enoque é arrebatado. O que vai acontecer? Deus se volta para a relíquia dos judeus, que é o Noé. A relíquia dos judeus. Vocês estão entendendo? Isso daqui não pode, você não pode fugir dessa realidade. Há o rapto de Enoque e logo chega Noé. Há o rapto da noiva agora e logo chega os 144 mil judeus, o qual Noé aponta para eles. O irmão Branco diz aqui, Noé, um tipo da relíquia dos judeus. A relíquia é os 144 mil. E Noé está apontando para essa relíquia. Noé não aponta para nós. Noé tem um serviço grande nesse tempo. Os dias de Noé estão nos nossos dias. Os dias de Ló estão nos nossos dias. Os dias de Noé, casamento e divórcio. Os dias de Ló, homossexualismo. Tudo nos nossos dias, dias dos gentios. Mas Noé, ao terminar de apontar para o serviço que está acontecendo entre os gentios, ele também aponta para os 144 mil judeus que hão de ser salvos através da mensagem de Moisés e Elias. Amém. Aleluia. Para mim essas coisas são tremendas. 78, rápido. Agora nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas. Foi dividida em vigílias. E havia 3 vigílias na noite. A primeira vigília era das 9 até as 12. A segunda era das 12 até as 3. E a terceira era das 3 até as 6. 3 vigílias. Nós contamos por hora. Eles dividiam a noite por vigílias. Agora ali temos 3, 3, 3, dando-nos um 9, um número perfeito. Então, voltemos ao 7 para o rapto, o qual sucederá, creio eu, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. Amém? Isto é o que diz o profeta. Amém. Meu Deus, tem coisa tão boa aqui, eu não tenho tempo para tudo isso.
mas tem os 130 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Olha o número de Deus. Irmão, isso é demasiado fundamental, diz o profeta. É quase igual a Balaão. Você vê a pessoa usando as mesmas coisas, os mesmos dons. Balaão fazia isto, Moisés também fazia. Quem é que estava certo? Mas o Balaão sabia que Deus estava naquilo. Por isso ele fazia. Porque ali ele podia chamar a atenção do povo para o lado dele, para aquelas moabitas seminuas, que tinha mais forma no corpo, que chamava mais atenção, que cativava mais os homens. É quase igual Balaão. Balaão estava em igual fundamento com Moisés. O número correto de Deus é 7. E Balaão disse: edifica-me 7 altares. Ele sabia. Ele falou: edifica-me 7 altares. 7 sacrifícios limpos de bois e 7 carneiros. Isso falava da vinda do Filho de Deus. Ele já estava fazendo um sacrifício numa terra pagã, pois Moisés estava do outro lado, mas aqui estava Balaão fazendo um sacrifício com um fundamental igual ao de Moisés. Só o eleito podia saber com quem ficar, porque Balaão falava em 7, Moisés falava em 7. Com quem você fica? Aí o eleito sabia com quem ficar. E naquele dia ajuntou 23 mil homens que quis ficar do lado de Balaão. Por quê? Porque Balaão trouxe também uma doutrina fácil para as mulheres. Ele tinha facilidade. Ele não pregava essas coisas duras que João Batista pregou, que Paulo pregou, que Pedro pregou, que William Branham pregou, e que muitos pregadores da mensagem hoje já não estão pregando mais. Porque sabe o que eles dizem? Que Deus não está preocupado com isso mais. É que eles também já estão misturados com as coisas erradas e não dão conta de pregar o que é certo mais. E os filhos de Deus têm que se despertar nesse dia, porque precisamos de pregadores que pregam até o fim. Irmão Branham diz: Meda, eu prego, mas cada dia que eu vou lá tem mais irmãs do cabelo cortado. Meda, a igreja dizia para o pregador: então pare de pregar, Bill. Pare de pregar. Ele diz: não. Eu terei que pregar, porque tem que haver uma voz no dia do juízo clamando contra essas coisas, e essa será a minha. Então eu não posso parar de pregar sobre isso. Nenhum pastor, nenhum pregador tem que parar de pregar sobre essas coisas para trazer santificação à igreja. Tem que fazer uma limpeza no vaso. Tem que limpar a casa e logo chamar o dono da casa, o Espírito Santo, mora em mim. Mas ele não pode morar numa casa suja, de pensamentos imundos, de roupas imorais, de ações incorretas. Aleluia. Amém. Amém. Tem coisa que eu devo deixar para amanhã cedo, mas é tão gostoso, eu vou deixar para amanhã. Porque é bom que a forma tem mais tempo para poder falar sobre a mensagem. Mas esta aqui aprendemos. Você vai para a mensagem Parado na Brecha, do parágrafo 138 a 157, e você verá Deus falando com o irmão Branham sobre aquele monte. Olhe para lá. Quantos picos tem aquela montanha? Ele diz: tem 7. Aí Deus disse para ele: quantas letras tem seu nome? 7. Aí ele começou a soletrar Marion Branham. 7. William tem 7, Marion tem 7, Branham tem 7. Mas você vai ver que nós temos um mensageiro no mundo hoje, que o nome dele também termina com HM, mas é 6. Deus, por graça, por misericórdia, fez isso para nós, trazendo um 7. Porque quando o irmão Branham nasceu, ele nasceu um 6. Ele era filho de um 6. Porque Branham, Charles Branham, ela Branham, é 6 letras.
não tem H, mas foi colocado um H quando registrar. Isto foi direção de Deus, para colocar um H, para haver uma mudança no nome desde pequeno. E desde pequeno Deus está falando com ele, desde os primeiros 10 dias de nascimento, a coluna de fogo já estava pairada sobre sua cabeça no bercinho. E o diabo preparando uma nevasca para o matar. E Deus preparando alguém para o ajudar, para o socorrer, para o livrar da morte. Então você tem que saber que o 7 vem no mundo também. Tem alguém falando em selos, tem alguém falando em terceira etapa, tem alguém falando em 7 trovões, mas você é quem tem que ter a revelação correta. Onde está esse 7 perfeito? Onde está esse nome que representa Deus na terra? William Marion Branham. Deus diz para ele: eu te dou um sinal eterno. Um sinal eterno. E o sinal eterno estava no nome dele. Eu simplesmente creio, eu admito e eu aceito o que Deus fala. Não tem explicação, só creio que é o sobrenatural. Como Enoque foi raptado e era o 7º, Branham também foi o 7º. E ele foi raptado um dia para dentro daquela nuvem. Leia 7º selo, parágrafo 201, que você vai ver que ele foi raptado para dentro daquela nuvem formada pelos 7 anjos que vieram da eternidade. William Branham foi raptado para lá. Ele voltou para pregar os selos, porque ele tinha que trazer a mensagem daquele 7º mensageiro, 7º anjo que estava representando ele naquela pirâmide de 7 anjos que vieram da eternidade. O 7º representava William Branham e ele trouxe aquela mensagem para nós. Que mensagem era? Cristo dando a mensagem para o 7º anjo. Então você vê o Cristo que estava no meio da pirâmide, dando a mensagem para o 7º anjo espiritual daquela pirâmide, e aquele 7º anjo espiritual desceu e se materializou. Parágrafo 207, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução da Voz de Deus, e 101 da tradução de Goiânia. Cristo, mistério de Deus revelado. Quando aquele 7º anjo estava descendo e se materializando, diz o profeta. Eu creio nisso. Amém? É o número de Deus. Quando foi materializado na terra, Deus estava materializado no 7 aqui na terra. 7º anjo, 7º mensageiro, 7º selo, 7º trovão. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor dá. Até num pequeno número, nós temos uma mensagem tremenda. O 7 é o seu número, é a nossa alegria, é a nossa satisfação, é o que traz revelação para a igreja. É no 7. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus pela grande verdade que me salvou para a eternidade. Deus não deixou que meu ser já ferido pela incerteza caísse vencido. Pensei que minha alma vazia fosse afinal transbordar de alegria. O que era tão diferente e mudar completamente quando nasci outra vez. What?
explicação para a sua existência. Qual caravana cruzando o deserto a procurar um oásis por perto. Eu também tive um passado inseguro, mas o Senhor revelou meu futuro. O que eu não compreendia fez-se tão claro no dia, quando nasci outra vez. Quando nasci outra vez. Por isso nós tivemos 6 milênios nas mãos do homem, mas o 7º, que será o milênio, será nas mãos de Deus. Satanás estará preso, na verdade em correntes circunstanciais, mas estará preso porque não terá ninguém dele na terra no